E sempre quando a gente fala a respeito dos evangelhos e a questão do dia do Senhor ali, sempre existe um embate, né? Até hoje, é uma questão bastante polêmica, quando muitos ali que advogam, né, da mudança do dia do Senhor para o primeiro dia em vez do sétimo, etc., eles vão dizer que Jesus transgredia o sábado, tá certo? Então ele fazia muitos dos sinais ali das curas, dos embates que ele tinha com os fariseus, e ele estava demonstrando ali que na realidade o dia do Senhor era uma instituição passada e que não haveria agora mais necessidade da sua santificação, da sua observância. Por outro lado, a gente vê em diversas oportunidades algo diferente, né? A gente vê ali quase sempre Cristo, ele agindo de maneira ali misericordiosa, curando, ensinando e aparentando ali levar realmente o dia do Senhor para o propósito que ele deveria ter, tá certo? E é isso que a gente vai abordar nesse estudo aqui. Então, no nosso último estudo, a gente viu ali, né, no final, a advertência profética de Neemias, quando o povo de Israel, né, o povo de Judá, o povo de Deus, retornou do exílio babilônico, eles voltaram de novo naquelas práticas de transgredir o dia do Senhor, tá certo? Foi o último texto que a gente viu lá, Neemias capítulo 13, do verso 15 ao 24. E hoje aqui, o que a gente observa é o seguinte, só recapitulando aquilo que a gente viu no passado, tá bom? A gente viu aquilo que a gente viu na nossa última lição. O que a gente viu lá é que no dia do Senhor, no sábado, as pessoas ali, o que eles estavam fazendo? Eles estavam comercializando, né? Ali eles tinham alguns tírios que estavam habitando no meio de Jerusalém, que estavam habitando no meio do povo, e esses próprios tírios ali, eles mesmos faziam, né? Comércio, tá certo? Bem no meio, dentro da cidade de Jerusalém. Depois a gente viu também que a mistura do povo, tá certo? A mistura do povo que não fazia parte do povo de Deus, colaborou muito para que eles viessem a profanar o dia do Senhor. E por conta disso, Neemias, então, ele teve que agir de uma maneira mais dura, né? Mais firme. A gente viu lá que ele repreendeu o povo, ele disse, acaso não viram, não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus como este mal sobre nós e sobre essa cidade, e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? Então ele advertiu o povo com relação a isso, e aí, no verso 19 diz, dando já sombra às portas de Jerusalém, nós vimos, né? O sábado ele começa no pôr do sol da sexta-feira, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então ali, Neemias ele foi levado a tomar uma atitude o quê? Radical com o povo, porque esses insistiam em profanar o sábado. A gente lembra muito lá Moisés, na época do maná, né? Quando o povo saía no sábado para colher maná, e aí Moisés falou, olha, hoje é o dia de repouso, o santo dia do Senhor, ninguém sai do seu lugar, tá bom? Então a gente vê essas medidas radicais aqui para manter a integridade do dia do Senhor. Só que, o que a gente vai perceber? Que essas medidas, com o passar do tempo, elas vão ficando cada vez mais rígidas, tá certo? E vão acabar se tornando um fardo. E a gente já começa a observar isso no período intertestamentário, que é aquele período de 400 anos, tá certo? De Malaquias lá até Mateus, que a gente tem na Bíblia, em que a voz profética ela vai se calar. Vão ser 400 anos de silêncio, né? Você não tem nenhum profeta ali enviado por Deus para falar ao povo, existe um silêncio de Deus. E nesse período, né, que a gente teve aí de 400 anos, algumas obras foram escritas ali, e a gente tem uma questão histórica, tá certo? Lá no livro de Macabeus. Não é um livro canônico, tá certo? Inspirado por Deus, por isso que a gente não tem ele na maioria das nossas Bíblias, mas ele é um livro, por exemplo, que na Bíblia Católica você vai ter lá, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. E aí ele vai relatar um período de tempo ali, que é justamente esse período de 400 anos, tá bom? E aqui, o que vai trazer pra gente? Resumindo essa história que se encontra em primeiro Macabeus, no capítulo 1, do verso 29 ao 50. Tá? Antíoco, lembra lá de Daniel? Antíoco, um dos 4 generais lá de Alexandre, que acabou ficando com a parte ali do Império Seleucida, eles vão começar a governar sobre Israel, sobre Judá, tá certo? E ali, o que vai acontecer? Eles vão saquear o templo, eles vão ali voltar, né, colocar um jugo sobre o povo de Deus. E aqui traz um relato para a gente que diz o seguinte, ó, lá no verso 39. No verso 38, ó. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram, tá bom? Por conta desses que vieram do exército de Antíoco, os homens de Antíoco. Fugiram, e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos, e estes a abandonaram. Então aqui o povo de Jerusalém foi obrigado a sair por conta dessa opressão que veio de Antíoco.
No verso 39. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luto. Seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. Aqui de novo aquela combinação, festas e sábados, tá certo? Seus sábados. Tinha o sábado de Deus, que é o 7º dia, e o sábado do povo, que eram as festas regulares que eles tinham aqui. Quando fora ela honrada, quanto fora ela honrada, agora foi desprezada, e sua exaltação converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um édito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Olha a diferença aqui. O seu sábado se tornaram um dia de desvergonha. Mas o que Antíoco também queria que eles fizessem? Violassem o quê? O sábado do Senhor, tá certo? No 7º dia. E aqui é interessante, porque a gente está vendo uma condição que a gente viu lá em Neemias. Qual que era o problema de Neemias? O povo estava se misturando, tá certo? Com os incrédulos, com os descrentes, com aqueles que não seguiam as orientações de Deus. E por conta disso, eles entravam na idolatria e na profanação. O que Antíoco está fazendo aqui, quando ele começa a governar sobre o povo de Israel, é a mesma coisa. Ele quer que o povo seja o quê? Um único povo. E que eles aceitem ali agora, né, a religião, os costumes deles, e não fiquem mais com as suas leis, com a sua palavra, com a sua orientação, segundo o que Deus deixou. Aí o que diz no verso 44? Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados, os sábados são o quê? Os sábados deles, tá certo? E as festas também. Profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigaram-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria o quê? Seria morto. Tá bom? Então esse período que Judá foi governado por Antíoco, né? Antíoco era um título, né? Teve vários, Antíoco, Epifânio, Etíoco, etc. Então eles enfrentaram uma grande oposição à sua religião, e uma das oposições que eles enfrentaram também com relação à sua religião era o quê? Transgredir o sábado, tá certo? O dia do Senhor ali. Era para ser pisado por terra. E diante dessa situação, aí é que vai surgir, né, os macabeus ali, vai surgir com Matatias, depois Judas, Macabeu, etc., que leva o nome desse livro. E eles vão criar agora uma revolta contra esse poder opressor, tá bom? E aí olha o que vai dizer aqui pra gente. Matatias, ele vai até o templo, resumindo aqui um pouco pra gente a história. Ele vai até o templo e lá ele vê um dos seus compatriotas oferecer um sacrifício ao Deus, ao ídolo, né, no caso ali, dos sírios. Tá certo? E quando ele vê aquilo ali, aquilo sobe o sangue nele e ele vai lá e ele acaba matando esse compatriota que estava oferecendo um sacrifício a um deus estranho. E aí o oficial do rei que estava ali também acompanhando, que havia incumbido, né, que havia ordenado fazer esse sacrifício, ele também acaba matando esse outro homem. Então o que acontece? Começa, né, perseguir agora Matatias. Aí diz no verso 31 para a gente o seguinte, ó. Depois, né, verso 28, ó. Assim com seus filhos fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminhou-se para o deserto. Ali refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque a perseguição se encarniçava contra eles. Contaram aos oficiais do rei e às forças acantonadas em Jerusalém, na cidadela de Davi, que certo número de judeus, culpáveis de terem transgredido a ordem real, havia descido ao deserto para ali se ocultar e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se ao encalço deles e os alcançaram, depois se prepararam para agredi-los no dia de sábado. Isso basta. Agora gritaram eles: sai, obedecei à ordem do rei e vivereis. Não sairemos, replicaram os judeus, e nem obedeceremos ao rei com a profanação do dia de sábado. Então o que aconteceu? Eles esperaram o dia de sábado, porque eles sabiam que no dia de sábado o que eles iam fazer? Eles não iam oferecer resistência, eles não iriam lutar, eles não iriam guerrear, e foram atacar eles justamente nesse dia. E aí no verso 35 diz: instantaneamente os sírios travaram combate contra eles, mas eles não responderam, não atiraram uma pedra e não barricaram seu refúgio.
que morramos todos inocentes. O céu e a terra nos servirão de testemunha de que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado, morrendo eles, suas mulheres e seus filhos, com seu gado, em número de 1000. Matatias e seus amigos, ao ficarem sabendo, se comoveram muito, mas disseram uns aos outros: se todos nós agirmos como nossos irmãos, e se não pelejarmos contra os estrangeiros para pormos a salvo nossas vidas e nossas leis, exterminar-nos-ão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia a seguinte resolução: mesmo que nos ataquem em dia de sábado, pugnaremos contra eles e não nos deixaremos matar a todos nós, como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então aqui ele traz um vislumbre do que se tornou o dia do sábado, né? A obediência, a obrigação de se guardar esse dia no período intertestamentário, tá certo? A gente vê ali que mesmo com ameaça de morte, eles preferiram o quê? Morrer do que fazer qualquer coisa ali para transgredir esse dia. Então isso revela que o peso que a gente viu lá, que Neemias, né, ao trancar as portas e colocar os seus homens ali para vigiar de uma maneira que não houvesse mais comércio na cidade, por mais que fosse uma atitude legítima, ele como governador ele deveria fazer isso, por exemplo, essa atitude ela foi cada vez se tornando mais pesada no decorrer dos tempos. E como é que a gente percebe isso? Quanto mais abunda a transgressão, mais fortes vêm o quê? As reprimendas, tá certo? Então, conforme o pessoal vai cada vez mais avançando em transgredir, mais forte tem que ser o quê? A reprimenda para você parar, refrear aquela transgressão. E foi isso que aconteceu dentro do povo de Deus. Ou seja, até mesmo com, né, a sua vida em risco, eles poderiam fugir, eles poderiam correr, eles poderiam se esconder, não, eles ficaram parados e foram mortos, tá certo? Então isso revela como que o sábado havia, né, se tornado ali pesado de uma maneira ali que até mesmo alguns perderam a vida por conta disso. Durante o período intertestamentário, o sábado foi marcado por uma forte consciência de que a sobrevivência de Israel como nação dependia de um apego rígido à observância desse dia. Lembra que a gente viu no último estudo a advertência profética, né, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, tudo apontava o quê? Como a falta, né, para o povo ter ido para o exílio babilônico. Idolatria e a profanação do sábado, tá certo? Esses dois pecados, eles andam juntos. Por quê? O sábado, o dia do Senhor, o sétimo dia, ele lembra quem? Do Criador, o Deus Criador. Quando nós santificamos esse dia, nós estamos adorando o Deus Criador. Quando você profana esse dia, você esquece do seu Deus Criador e aí você incorre o quê? Em idolatria. Afastando-se da tradicional profanação pré-exílica, os judeus mantiveram sua lealdade ao sábado, mesmo diante dos mais severos conflitos com os seleucidas e os romanos. A gente acabou de ver um aqui. Mas na parte final do período intertestamentário, os mestres do judaísmo começaram a enaltecer o sábado como a mais importante instituição judaica. Removido do contexto da graça em que havia originalmente instituído por Deus, o sábado foi revestido de um acentuado legalismo, passando a ser considerado um fim em si mesmo. Tá certo? Então, quando os mestres judeus ali perceberam, né, que um dos principais pecados que levou o povo para o exílio foi a profanação do sábado, o que eles fizeram? Decidiram agora erguer a questão do sábado, elevar a questão do sábado, de uma maneira que as pessoas não mais profanassem esse dia. Tá certo? Só que daí o que incorreu nessa mudança? O sábado ele perdeu aquele caráter gracioso de ser uma bênção, de ser uma dádiva de Deus, e se tornou um fardo, tá certo? Um dia de obrigações. Deixou de ser um dia de regozijo, o dia santo do Senhor, e passou ali a se tornar agora o dia de obrigações, de deveres, de nãos, e o dia ali que você deveria, né, agir de uma certa maneira, se comportar de certa maneira para você não profanar esse dia. Tá bom? Então a gente percebe que nesse período, né, que é justamente o período, inclusive, que surge, né, a seita dos fariseus, né, os separados, que quer dizer ali, é justamente esse período de 400 anos que eles vão aparecer, eles são fruto dessa ideia de você pegar o sábado, né, e instituir ele, instituído por Deus, e elevar, né, de uma maneira ali em que não foi o propósito de Deus no princípio. Tá bom? Então essa citação aqui está no livro O Sábado na Bíblia, do Alberto Tim.